Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Constelação Sistêmica Transpessoal. Nesse vídeo eu vou, dentro desse módulo, abordando a questão das aplicações da Constelação Sistêmica Transpessoal. Eu quero abordar com você como nós podemos utilizar o meu método para questões profissionais. Nós temos visto e aplicado em vários programas de desenvolvimento, não só na terapia, mas em programas de desenvolvimento profissionais, onde a constelação acaba sendo utilizada como um excelente instrumento de desenvolvimento e de resolução de conflitos na área profissional. É isso que eu estou colocando para vocês, eu estou apresentando para vocês a possibilidade de nós usarmos um método de constelação para trabalhar as diversas questões que os indivíduos trazem em relação ao seu trabalho. E isso pode parecer estranho, mas na medida que nós conseguimos, quando nós nos apropriamos de um método, onde nós conseguimos abordar um problema e identificar em qual sistema esse problema está ocorrendo, esse problema pode ser constelado. E aí então nós podemos nos beneficiar desse grande potencial de ampliação da consciência, de diagnóstico que a constelação tem. E com isso, nós podemos, fazendo uma boa avaliação, uma boa entrevista, uma boa identificação do sistema e dos fatores envolvidos nesse problema profissional, há uma possibilidade de a gente identificar quais são os aspectos inconscientes e encontrar as melhores organizações desses fatores, buscando então, e aí favorecendo, né, um processo de solução das pessoas ou das pessoas, dos profissionais, nos seus ambientes de trabalho. Sim, porque muitas vezes o cliente traz uma questão que ele quer resolver que é de cunho profissional por conta das dificuldades dele da interação, por exemplo, na equipe de trabalho, ou então em relação à condução do trabalho dele dentro de um determinado setor, dentro de um departamento, ou na condução, por exemplo, como líder, na condução de uma equipe. Todas essas questões, como elas fazem parte de um sistema, quando nós fazemos uma identificação bem feita de qual é o sistema, quais são os fatores que podem estar em desequilíbrio, a constelação acaba se revelando um excelente instrumento de diagnóstico e muitas vezes inclusive de intervenções para a resolução. Nós vamos ver algumas dessas possibilidades aqui nessa aula. Então, quando a gente está falando de questões profissionais, eu estou falando normalmente da dificuldade, qualquer tipo de dificuldade que o indivíduo encontre em relação à dimensão da sua vida relacionada ao trabalho. Então, é onde ele exerce sua profissão, é a questão dos caminhos de carreira numa profissão, é a forma de exercício dessa profissão, é a dificuldade de alcançar metas, projetos, algum tipo de objetivo profissional que o cliente pode trazer. Ou seja, nessa questão da evolução da vida profissional do indivíduo, nós podemos abordar e utilizar a constelação em quase todos os problemas, porque nós estamos falando de um sistema, na verdade, um subsistema da vida de cada um de nós, que é o ambiente profissional, a vida laboral, onde nós estamos colocando os nossos recursos, a nossa força, a nossa energia para a execução, a realização de um determinado trabalho, da produção e prestação de um serviço, da produção de um bem, ou da nossa colaboração com a nossa força de trabalho para uma empresa, um departamento, um projeto. Então, toda vez que como nesses casos, nós estamos falando de um sistema, de um processo em que o indivíduo está num sistema que tem um resultado que é a sua atividade profissional, nós podemos estar encontrando uma aplicação da constelação sistêmica transpessoal. E eu tenho tido muitos, como eu venho nesses 30 anos promovendo muitos programas de desenvolvimento profissional, programas de desenvolvimento de competências, várias questões, várias abordagens, eu venho utilizando a constelação como recurso de desenvolvimento. Por exemplo, dentro de um dos programas que eu tenho, que é de desenvolvimento de competências essenciais, né, eu estabeleci 9 competências que são essenciais para o desenvolvimento profissional, na maioria delas, uma das etapas de desenvolvimento dessas competências é a aplicação da constelação. Por exemplo, eu posso dar um exemplo a vocês de uma competência que é muito focada na questão profissional, que é o espírito empreendedor.
se nós observarmos, e aí não só na questão da profissão, mas na nossa própria vida pessoal, a nossa vida é um empreendimento. Então, quando nós observamos as características do espírito empreendedor, o que é necessário para que a gente possa empreender os nossos projetos, no mínimo o projeto da nossa vida, nós vamos ver, por exemplo, alguns fatores que são fundamentais. Nós temos que ter uma parte nossa, que é o executor das tarefas. Nós temos uma parte nossa, que é o planejador ou pensador de como vai realizar as tarefas. Nós temos uma outra parte, que é o visionário. É aquele que olha e fala assim, eu quero chegar nessa meta, eu quero alcançar esse resultado, eu quero ter esse nível de satisfação. E eu incluo no meu modelo uma outra dimensão do espírito empreendedor, que eu chamo de o sábio. O sábio é uma dimensão da nossa consciência que a todo momento está questionando, será que essa execução faz sentido? Será que o esforço realizado para essa execução ele faz sentido? Será que esse planejamento, a forma de estruturação, os recursos que eu tenho que lançar mão ou buscar para poder realizar, será que isso faz sentido? Será que vale a pena? Será que essa meta faz sentido para a minha vida? Ou seja, o sábio ele acaba questionando o sentido e o propósito das outras dimensões. Vejam que nessa hora eu estou falando de uma pessoa diante de um projeto que ela tem que realizar, e que esse projeto pode ser a sua própria vida, mas pode ser também um projeto profissional, a sua carreira, uma empresa. Nós podemos então fazer uma constelação onde, além do indivíduo, nós temos a parte empreendedora, a executora, a parte planejadora, a parte visionária e a parte o sábio diante do sucesso. Como é que esse sistema ele se movimenta, que tipo de problema aquele indivíduo identifica no seu espírito empreendedor? Então veja, nós estamos pegando uma questão eminentemente sistêmica, que pode estar ligada à vida profissional à vida pessoal, nesse caso aqui eu estou focando na vida profissional, espírito empreendedor, e que pela forma de identificação dos fatores e a combinação desses fatores para alcançar o objetivo profissional do indivíduo, pode ser constelado. Pode, por exemplo, identificar aonde é que esse indivíduo precisa desenvolver sua maior competência. É na parte da realização, da execução, ou é a parte do planejamento? É a parte do visionário, dele estabelecer metas? Porque com isso, vejam, os trabalhos de coaching ficam extremamente facilitados, porque a constelação traz à tona aquilo que é mais importante, mas não por um exercício da razão, que pode muitas vezes se enganar em relação às relações, mas a apreensão do sistema naquilo que efetivamente ele demonstra como sendo o ponto fraco ou até o ponto forte que aquele indivíduo pode lançar mão. Então, em questões profissionais, nós podemos estar falando de diversas dessas situações que envolvem a dimensão do trabalho. E aí nós temos diversos tipos de aplicação. A questão de condução de carreira, a possibilidade de mudança de carreira, de mudança de trabalho, de mudança de emprego, são questões que podem ser escolhas complexas, como a gente falou numa aula anterior, mas muitas vezes não se trata de uma escolha. É a questão do indivíduo que está diante de uma dúvida, que está diante de um tipo de bloqueio para um determinado passo. Nós podemos também estar aplicando nos casos em que há um nível de insatisfação, um nível de uma total desesperança, de abatimento, de desgaste tão grande que a pessoa não consegue identificar por que ela está insatisfeita. Às vezes está numa boa empresa, um bom salário, um bom emprego, mas está infeliz, está sobrecarregado, está se sentindo insatisfeito, às vezes até num quadro depressivo. Esse tipo de situação, não necessariamente esse indivíduo vai ter que passar por um processo mais longo, terapêutico. É possível que com uma constelação a gente possa identificar quais desses fatores estão em desalinho e que precisam ser feitas algumas providências, tomadas algumas providências para que esse indivíduo possa voltar a ter motivação, a ter vivacidade, a ter prazer de trabalhar. Ou então nós podemos ter aquelas pessoas que estão nos dilemas de administração do tempo, do multitarefa, de um desgaste, num nível de ansiedade. O que será que causa essa ansiedade, esse tipo de desgaste, esse tipo de padrão ansioso desse profissional? Uma constelação, o mais difícil desses casos é o facilitador poder fazer uma entrevista, uma identificação do sistema e os fatores que são mais essenciais no problema. A partir daí, a constelação vai poder produzir, no mínimo, um diagnóstico extremamente eficaz de localização do verdadeiro problema.
Ou então, daqueles casos onde individualmente as pessoas estão de tal forma perdidas numa superocupação, num tal tipo de atividade, de envolvimento com tantas atividades, que elas se desconectam delas mesmas, da vida, da família, da saúde. Então, muitas vezes, nesses casos, em questões profissionais, nós vamos poder ajudar esse indivíduo a reencontrar o seu equilíbrio a partir da constelação sistêmica transpessoal. E vejam, mais uma vez, né, eu tenho falado isso insistentemente, porque eu acho que esse é um ponto diferencial para que você possa identificar se tudo isso que você está ouvindo nesse curso faz sentido para você, no sentido de você querer ser um facilitador do meu método, ou então de você querer passar por essa experiência de constelação num programa de vivências em constelação comigo, é a possibilidade que vocês estão vendo de nós aplicarmos a constelação e em nenhum desses casos, na maioria das vezes, por exemplo, não existir qualquer tipo de origem que seja a nível ancestral ou familiar. Na maioria das vezes, nós vamos estar trabalhando, por exemplo, as partes internas, o nível de constatação, de conscientização da dinâmica do sistema que precisa ser reorganizado, precisa ser tornado consciente da importância ou do desvalor de alguma dimensão que está, de alguma forma, desqualificada na vida daquele indivíduo. E aí não necessariamente vai ter uma origem na ancestralidade ou nas gerações anteriores daquele indivíduo, da família de parte de pai ou da mãe, como sendo as geradoras daquele problema ou aquela questão profissional. Essa diferença faz com que haja uma atuação, uma aplicação mais sob medida para cada caso, porque cada caso vai ter uma origem completamente diferente. Eu tenho falado isso, e isso é um grande desafio de poder ensinar isso para os alunos, é essa suspensão de juízo no sentido de definição, de inferência. Porque nós não podemos afirmar a origem de um problema antes de aplicar um método como esse. Por quê? Porque a chance de nós errarmos afirmando antecipadamente o que é muito grande. Eu aprendi isso muito rápido, ao perceber que cada problema, que muitas vezes até eu, pela experiência, eu até supunha que podia ter uma origem, e como eu tenho muitas experiências, muitas constelações feitas, eu tenho uma série de possibilidades, algumas até às vezes se confirmam, mas na maioria das vezes eu sou surpreendido a cada constelação. Por quê? Porque a constelação daquele indivíduo, naquele momento, revela para mim uma origem completamente diferente daquela que eu tinha pensado. Mas, evidentemente, a que eu pensei, ou as que eu pensei, elas têm lógica, elas podem ter uma lógica de causalidade. Mas não necessariamente vai ser a causa, a origem do problema daquela pessoa naquela situação. E aí, se eu então começo a inferir achando que eu sei o que é, eu posso então distorcer a constelação e ter um resultado que não seja transformador. Quando então a gente, ao passar e a propor que vocês passem por uma constelação, a gente então promove essa ampliação da consciência vinda da própria constelação, do próprio psiquismo do cliente, nós temos quase que sob medida uma questão precisa, uma cirurgia bem precisa que traz aquela origem, aquele ponto que está provocando todo o desequilíbrio na questão profissional que a gente está trabalhando. Algumas vezes, a questão profissional, por exemplo, ela pode estar relacionada a algum tipo de dificuldade, a algum tipo de padrão distorcido, a alguma crença inconsciente daquele indivíduo em relação a temas como o dinheiro, o sucesso, a realização, a estar em evidência. Então, às vezes, nós temos uma pessoa que está com dificuldade de evoluir na carreira, não é porque ela não tem um plano de metas, não é porque ela não tem competência. Ela pode ter no sistema psíquico dela um tipo de parte que teme ficar numa exposição, ficar em evidência, ficar numa posição de comando. E aí, paradoxalmente, a pessoa deseja progredir, mas tem algo dentro dela, no sistema dela, que acaba neutralizando, impedindo, limitando esse desenvolvimento. Então, algumas vezes, enquanto não se destravar, enquanto não se identificar esse elemento que acaba distorcendo o sistema vai continuar patinando de uma forma insuficiente, de um tipo de resultado subdimensionado, apesar do potencial daquele indivíduo. A constelação acaba podendo mostrar esses bloqueios, ajudar no desbloqueio e favorecer, então, que uma carreira, por exemplo, possa alcançar os patamares de competência e de reconhecimento possíveis para aquele indivíduo. Então, da onde vem o conflito?
Mais uma vez, então, nas aplicações, é essa grande questão que essa origem, como eu venho falando aqui nessa aula em especial, o conflito de um problema profissional, ele pode estar relacionado a aspectos como o dinheiro, como eu falei, ao aspecto da evidência, do sucesso, dos relacionamentos, da liderança, de alguma forma da insatisfação, porque aquele trabalho, por exemplo, já não faz mais sentido para o propósito da vida daquele indivíduo, e é uma coisa totalmente inconsciente. Aquele indivíduo não percebe isso. No nível do ego e da razão, ele está ali na empresa certa, ele está com um bom emprego, ele está batalhando para conseguir sobreviver, mas aquilo já não faz sentido para a alma. Então há um desalinhamento. Questões como essa, racionalmente, nós vamos esbarrar num tipo de dificuldade, porque não é um processo racional. O cliente, claro, na maioria das vezes inteligente, perspicaz, ele até entende isso, mas ele não consegue modificar. Por quê? Porque nós não temos uma consciência, uma apreensão de qual é o real motivo. A constelação, na característica mais eficaz dela, acaba trazendo uma clarificação e uma possibilidade de mudança daquele sistema e, com isso, do resultado desse sistema. É isso. Mais uma aplicação que você viu, que aqueles que vão fazer a formação, nós vamos mostrar como é que a gente faz isso, como é que a gente faz essas entrevistas, como a gente identifica esse sistema e como a gente faz uma constelação que pode abordar questões profissionais dessa ordem. E para você que vai fazer o programa de vivências em constelação, a possibilidade de você trazer e ver pessoas em que a gente vai fazer demonstrações reais, online e ao vivo, abordando esses temas profissionais e como isso acaba reverberando no nosso próprio sistema. Então, é mais uma possibilidade de aplicação que vocês estão podendo identificar nesse leque, nessa possibilidade, desse portfólio de recursos que nós temos no meu método, na constelação sistêmica transpessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em mandar uma mensagem para mim ou para minha equipe, que nós vamos ter o maior prazer de responder a sua dúvida. Ok? Até o nosso próximo vídeo. Tchau!